Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo com a geometria analítica e na aula de hoje a gente vai estudar as posições relativas entre o ponto e a circunferência e o ponto e uma reta, beleza? Vem comigo! E hoje a gente vai ver as posições relativas entre um ponto e uma circunferência. A gente tem três alternativas de relação entre um ponto e uma circunferência. Quais são elas então? Vamos lá. A primeira delas é quando o ponto ele é interior à circunferência. Ele está dentro da circunferência, dentro mesmo. Não pode estar sobre a circunferência, ele tem que estar dentro. Quando isso acontece? Acontece quando a distância entre o ponto e o centro da minha circunferência é menor do que o raio. Então essa distânciazinha aqui é menor do que o raio da minha circunferência, beleza? Então quando eu tenho isso daqui, eu tenho que o ponto é interior à minha circunferência. Tenho que o ponto pode ser um ponto da circunferência. E aí eu tenho que o ponto fique exatamente em cima da minha circunferência. Quando isso acontece? Acontece quando a distância entre o ponto e o centro, esse ponto que eu estou analisando e o centro, vai ser exatamente igual ao raio. Então a distância igual ao raio. Isso igual a isso, beleza? Terceira alternativa é quando o ponto ele é exterior, está do lado de fora. Quando ele está do lado de fora da minha circunferência, eu vou ter que a distância entre o ponto e o meu centro da minha circunferência tem que ser maior do que o raio. Essa distância aqui é maior do que o raio da minha circunferência. Como que eu faço então para calcular essa distância? Aula 2. Aula 2 a gente viu como é que a gente calcula a distância entre dois pontos. A distância entre o ponto, que eu estou procurando saber o que ele é, e o centro da minha circunferência vai ser x da circunferência menos o x do ponto elevado ao quadrado, mais y do centro menos o y do ponto ao quadrado também. Calcula a raiz quadrada de tudo isso daqui. E aí eu vou chegar na distância entre o ponto e o centro. Se for maior do que o raio, exterior. Se for menor do que o raio, interior. Se for exatamente igual, aí eu vou ter que o ponto é um ponto da minha circunferência. Beleza? Vamos para a próxima? Bom, galerinha, o quadro foi magicamente preenchido aqui para a gente continuar a nossa aula. E agora a gente vai ver as posições relativas entre uma reta e a circunferência. Vamos ver qual é o relacionamento entre elas. Também tenho três alternativas, tem nomes diferentes, tá? Então vamos lá, só uma tem um nome igual, mas são três diferentes. Então o que eu tenho aqui? Tenho a secante, tenho a tangente e tenho a exterior. Tudo isso aqui falando da reta com relação à circunferência. Quando é que a reta vai ser secante à circunferência? Quando ela tiver dois pontos em comum. Eu tenho isso daqui, a minha circunferência, e a reta passa por dentro, ó. Tá vendo que ela pega o interior aqui da minha circunferência? Isso daqui é o que a gente chama de reta secante à circunferência. Tenho dois pontos aqui em comum entre elas. O ponto P1 e o ponto P2 estão tanto na circunferência quanto na reta. E aqui eu tenho o raio da minha circunferência. Quando que isso acontece? Quando a distância do centro até a minha reta, essa reta R, que é a secante, quando essa distância for menor do que o raio, eu tenho que essa reta é secante à circunferência. Quando que a minha reta é tangente? Quando ela tem um ponto em comum. Qual que é a ideia da tangente? Quando ela tange, quando ela passa do lado, quando ela passa perto. Então a reta R aqui está passando e tirando um trisco ali, ó. Pegou aqui e tirou tinta da minha circunferência. Tirou tinta num ponto só, por isso que só tem um ponto em comum. Quando tem um ponto em comum, a distância entre o centro e a minha reta R vai ser exatamente igual ao raio da minha circunferência. Quando isso acontece, a gente tem uma reta tangente à circunferência. E o terceiro, que é o mais fácil deles, que é quando a minha reta é exterior. Se ela é exterior, ela encosta na circunferência. Então ela não tem nenhum ponto em comum com ela. Ela passa e não mexe em nada com a circunferência. A circunferência fica lá bonitinha, certinha, sem nada, sem relacionamento nenhum com a reta. Então essa reta é o que a gente chama de reta exterior. Quando que isso acontece? Quando a distância do centro até a reta é maior do que o raio da minha circunferência. Professor, mas como é que calcula de novo a distância entre um ponto e uma reta? Tá aqui a fórmula, aula 22. Aula 22 a gente viu que a distância entre um ponto, que aqui é o centro, e a minha reta R vai ser igual ao módulo disso daqui, que é o A da minha reta, vezes o x do centro, mais o b da reta, vezes y do centro, mais o c da reta. Isso em módulo, valor absoluto. Dividido pela raiz quadrada da soma desses dois quadrados aqui, ó. Quadrado do A, que também é da reta, que é o mesmo daqui, e o b, que também é da reta, que é o mesmo daqui de cima. Calcula a raiz quadrada da soma desses dois quadrados,
e acha a distância entre o centro e a reta. Achou a distância entre o centro e a reta, você analisa. Se for menor do que o raio, secante. Se for igual ao raio, tangente. Se for maior do que o raio, a gente tem uma reta exterior. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.